Olá, amigos do RDTV, mais uma vez o Repórter Diário repercutindo os principais temas da região, que você já sabe, cidade, saúde, economia, política, esportes, cultura, tudo tem espaço prioritário dentro do RDTV. Neste momento, vamos falar de economia. Por isso estamos aqui na sede da Coop, a Cooperativa de Consumo, e ao meu lado o presidente da Coop, Márcio Vale, que nos recebe gentilmente para esse bate-papo. Márcio, mais uma vez, obrigado pela entrevista, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Olá a todos, internautas e telespectadores, é isso? É isso mesmo, Certo. Márcio. Ô, Márcio, para a gente começar esse bate-papo na linha econômica, muito se fala sobre a situação do país, números, alguns números positivos, outros negativos. Do ponto de vista do cooperativismo, este ano de 2014, pelo menos no que tange ao primeiro semestre, tem sido satisfatório? Bom, a gente, olhando o cooperativismo, especificamente no nosso ramo, né, o ramo de varejo, de autosserviço, é um ano um pouco, ele vem crescendo um pouco menos do que nós tivemos nos anos anteriores. O varejo vem tendo um desempenho muito bom, muito importante, inclusive para a economia, tem segurado os preços, tá? Os preços de produtos sempre com uma variação abaixo da inflação. Mesmo em 2008, 2009, quando nós tivemos a crise, o varejo acabou passando praticamente insensível às dificuldades do período. Mas esse ano, na verdade, já a partir do final do terceiro, quarto trimestre de 2013, nós já começamos a perceber um certo enfraquecimento das vendas, né? Comparando sempre com os mesmos meses do ano anterior, a gente notou uma perda de vigor no varejo, que particularmente aqui para o ABC, na nossa leitura, se acentua neste ano por conta das demissões da indústria automobilística, dos planos de demissão voluntária, férias coletivas. Então isso tudo para o varejo, para o nosso varejo, ele é mortal, porque o nosso varejo vive basicamente de expectativas e de renda disponível. Quando você tem um grau de incerteza pela frente, quando você começa a ter sinais de que o emprego já não está tão firme assim, então a gente tem visto, principalmente na indústria, né, o comércio ainda mantém um nível de contratação adequado, mas mesmo agora, em maio, nós tivemos um dos piores meses de contratação, se não me falha a memória, desde 1992. Então, a população, a sociedade sente isso de uma maneira às vezes explícita, às vezes inconsciente, e dá uma pisadinha no freio. Então, passa por uma marca mais barata. Nós já estamos observando uma reversão de uma tendência que veio ao longo dos anos, que era de maior frequência de ida aos supermercados com poucas compras. Hoje as pessoas voltam um pouco a concentrar as compras em menos idas ao supermercado. E uma compra um pouquinho maior. Uma compra maior, exatamente, porque aí aumenta o cupom e diminui a frequência. Troca por marcas mais baratas, como eu disse, às vezes buscando outros canais. Então nós temos lojas que tem um padrão de operação onde o preço não é o mais baixo, né? É um preço justo para aquilo que nós oferecemos. Mas existem canais especializados em preço baixo. E então também tem uma migração para esses canais. É tudo uma questão de adequação das disponibilidades da sociedade com a oferta que ela tem a seu dispor. No caso aqui do ABC, tem muita, né? São muitas empresas, muitos canais diferentes. Então a gente tem notado, já então, como eu disse, desde o final do ano passado, mas principalmente esse ano, um enfraquecimento no varejo. Fala-se aí de um crescimento esse ano de 3%, mais ou menos, em valores reais para o varejo, quando a gente vinha crescendo 5%, 6%. Em 2009 crescemos muito fortemente, mas infelizmente agora, por conta dessa situação econômica e talvez até um pouco por conta das expectativas não tão otimistas para 2015, onde a gente também ouve comentários, análises falando sobre preços represados, sobre necessidade de reequilíbrio das nossas contas externas com um dólar mais caro, um câmbio valorizado. Isso tende a fazer o ritmo do consumo arrefecer.
Em números, Márcio, já é possível a gente projetar uma comparação do primeiro semestre de 2014 com o primeiro semestre de 2013? Essa diferença numérica já é possível projetar? Olha, se a gente arredondar bem, né, quer dizer, um crescimento nominal o ano passado, primeiro trimestre, ou podemos até alongar para o semestre, em 14% mais ou menos, e 9, 10% para esse ano, em relação ao anterior. Quer dizer, estamos falando de 2013 em relação a 2012. E 2014 em relação a 2013, valores nominais, né, sem descontar a inflação, que são os números talvez mais fáceis da gente lembrar. Então, existe uma queda que ainda não é retração. Isso não vai acontecer. Porque as pessoas, mesmo numa situação um pouco adversa, elas vão fazer o que for possível na questão do abastecimento, alimentos, a parte de higiene, limpeza, mas tem coisas mais supérfluas para se cortarem antes. Você falou, Márcio, a respeito disso, até pegar uma parte do seu comentário a respeito dos preços, o risco da inflação, os alimentos estão puxando a inflação, é a carne, ora o tomate, ora a cebola, ora a batata. Realmente foi constatado isso? Até que ponto isso é uma tendência, não é uma tendência, é algo sazonal, entre safra? Enfim, a questão dos alimentos realmente está pesando mais? Não, isso é sazonal. Né? Quer dizer, a gente tem períodos, né? Principalmente esse ano, e aí você tem razão quando você diz que pesou. Né? Nós tivemos um período de estiagem de dezembro, janeiro e uma Muito parte forte. de fevereiro muito forte, temperaturas altas, e isso acaba afetando principalmente o que é perecível, a carne por tabela também, porque vive do campo, né? Então isso sofreu bastante. Então nós tivemos elevação de preço de carne, elevação de preço de feijão, que já caiu. O feijão agora está num preço, né, muito bom. Tomate também já voltou. Então essa sazonalidade, inclusive a gente já observa uma redução nos índices de inflação, quer dizer, se aproximando mais de um valor que anualizado estaria próximo da meta. Infelizmente a gente também não tem tido oportunidade de buscar e acertar ou de conseguir atingir a meta de inflação nossa. Então a gente tem trabalhado, Brasil, sistematicamente acima da meta, quase que achando que isso é normal, e não é normal. Né? A inflação corrói o poder de compra. A inflação para nós é muito ruim, porque poder de compra significa redução do consumo. Vamos ver se agora tem as eleições, tem um ano que começa, eu diria, com uma certa expectativa da sociedade de que vai acontecer, são necessários alguns ajustes. Então, quem sabe se o futuro governante tem coragem para implantar esses ajustes, para implementar, eu não digo nem reforma, por enquanto eu não sou tão otimista, mas pelo menos corrigir os rumos microeconômicos, de forma que a economia como um todo comece a andar um pouco mais alinhada com o que se espera do país que quer crescer. E até nesse ponto, também ouvi alguns comentários, Márcio, eu queria a avaliação de quem está no dia a dia. A facilidade do crédito também não é mais a mesma? O crédito ficou um pouco mais caro, fica mais caro porque os juros voltaram a subir. O crédito, não a facilidade ela permanece, mas está mais cara. E o endividamento das famílias é que atingiu também, não vamos falar em limite, mas é claro que isso vai saturando. Então você tem quando esse movimento de crédito começou há alguns anos atrás, a gente tinha um endividamento pequeno da população. Ainda no Brasil, infelizmente, o nosso endividamento está muito longe de uns Estados Unidos, por exemplo. Mas os ganhos ou o aumento do endividamento que alimentou o consumo, juntamente com esses programas de redistribuição de renda, os Bolsa Família e outras ações similares, eles alimentaram o consumo durante um bom tempo. Ambos os mecanismos já mostram sinais de estabilidade. Quer dizer, começa a haver uma acomodação e uma dificuldade de se usar mais fortemente esses instrumentos. Então, na medida em que a inflação corrói um pouco desses ganhos e você não tem um crédito tão mais barato, você não tem
uma Bolsa Família, por exemplo, aumentando. Pelo contrário, em algumas situações, o governo, eu diria que até acertadamente, reduz o Bolsa Família, porque o Bolsa Família é um instrumento de inclusão social e de renda durante um certo tempo. Depois você tem que transformar isso num emprego, porque senão vira assistencialismo, né? Então, todos esses mecanismos que alimentaram o consumo e fizeram o consumo crescer, mecanismos internos, durante muitos anos, agora mostram uma certa dificuldade. Por outro lado, no ambiente externo, também a China, que levou uma boa parte das nossas commodities, os preços elevados das commodities, também, alguns anos atrás, já mudou o modelo econômico para uma situação de priorizar o consumo interno e não tanto o investimento. Os preços de commodities sofreram já uma queda, que para nós é muito ruim, né? O Brasil, além das commodities, que então sofre essa pressão de baixa, nós temos o alimento, que esse sim, a China vai continuar comendo, mas já não é o que foi o final dos anos 2000, começo dos anos 2010, onde a gente tinha as commodities com preços elevados, muita soja, a venda externa nossa muito favorecida. Então, essas duas situações juntas criam todo esse ambiente onde a gente fica um pouco, eu não vou dizer preocupado, mas nós estamos atentos ao que vai acontecer daqui para frente. Antes de falar ainda propriamente da COP, dos planos, do futuro, ainda na questão da economia, Márcio, você citou da microeconomia, algumas intervenções que deveriam acontecer para mudar também um pouquinho esse ambiente. Na tua avaliação, quais seriam essas mudanças? Bom, nós precisamos, antes de tudo, corrigir os preços administrados. Nós precisamos ter uma realidade econômica que retrate o que está acontecendo na economia. Então, nós temos transporte, combustíveis, energia elétrica, né? Alguns já retomando o seu patamar, mas muitos deles ainda com um gap, e isso precisa ser recuperado. Nós precisamos olhar as contas do governo, as despesas que acabam influenciando na taxa de juros e que, portanto, influenciam na renda, também atrapalham. E a inflação, quer dizer, o combate à inflação tem que ser implacável, tem que ser permanente, tem que ser muito rigoroso. E isso o Banco Central tem feito, mas também, quer dizer, existe um limite, um piso, a partir do qual não se consegue mais descer, porque os fundamentos da economia não estão totalmente alinhados, totalmente adequados. Agora, Márcio, falando especificamente da COP, atualmente quantas unidades? Então, nós temos hoje, número total, 33 unidades. Essas 33 nós temos, 34, que nós abrimos uma unidade há 2 semanas. Nós temos 28 lojas de autosserviço, um supermercado, mas nós temos também 3 postos de combustíveis e temos também 3 drogarias externas, que são drogarias desvinculadas da loja. Todas as 28 lojas têm uma drogaria interna, mas nós estamos também com um novo modelo de negócio desde março do ano passado, abrindo drogarias na rua, né? Abrimos 2 em 2013, em março de 2013, pilotamos esse negócio por alguns meses, rapidamente eles se mostraram viáveis e principalmente atendendo o cooperado, inclusive cooperados que não se abasteciam mais na cooperativa e voltaram a se abastecer porque nós chegamos mais próximo deles. Então isso foi muito positivo para nós. Com isso a gente estabeleceu um plano para esse ano de 5 drogarias externas novas. Então, como eu disse, abrimos uma no final de maio, vamos abrir outra agora em agosto, na Rua das Hortênsias, e tem mais 3 que nós precisamos, algumas já no forno, contratos em vias de assinatura, aprovação de viabilidade econômica para esse ano. São 5 previstas para esse ano, né? Então, mas por enquanto são 3, então 3 drogarias com mais 3 postos, 6 e 28 autosserviços. Dessas 28, quantas no ABC, Márcio? 21 lojas no ABC, dos postos de gasolina, 1 no ABC e 2 no interior, São José e Tatuí, e as drogarias, por coincidência, né, as 3 em São Bernardo. Foram oportunidades que surgiram mais de imediato,
mas agora, como eu disse, em agosto, Santo André também ganha a primeira drogaria externa na Rua das Hortênsias. Olhando para a rede e olhando para o que ela contempla na região do ABC, é possível ainda mirar a expansão, Márcio, ou seria aprimorar o que já existe hoje? Não, nós temos que expandir. Temos que expandir na região, diria até como uma ação de defesa da concorrência, que também cresce, e no interior, uma expansão acompanhando o crescimento do interior, que tem sido mais forte do que a capital, do que a grande São Paulo. Então nós temos para Santo André, especificamente Santo André, um negócio quase fechado. É uma pena que eu ainda não posso divulgar, porque a gente só fala isso quando está assinado. Né? Claro. Mas está muito próximo da gente fechar um negócio em Santo André. A 22ª unidade. A 22ª, exatamente. Nós temos também para o interior algumas possibilidades concretas. Nós acabamos de comprar um terreno em São José dos Campos, né, e isso deve, não para esse ano, para o ano que vem, deve resultar numa loja nova. Então nós temos algumas perspectivas muito interessantes de crescimento. E nós estamos também olhando compra de redes, né, seja aqui no ABC, seja fora. Sempre é uma possibilidade, porque às vezes aparece uma rede com 5 lojas, nada maior que o nosso tamanho. Mas do perfil, dá para adiantar, Márcio, dessa 22ª unidade? Seria um perfil mais ligado àquela compra ao bairro? Seria uma loja maior? Ou dá para adiantar para a gente o perfil dessa unidade? Dá para adiantar sim. São normalmente lojas, a gente não tem mais lojas pequenas para bairro, né? Nós fizemos uma experiência com lojas muito pequenas que não resultou viável, até por uma escolha do próprio cooperado, que fala: escuta, essa loja não tem isso, o mix está pobre, e a gente acabou então voltando ao nosso modelo original, que são lojas de 1.500, 2.000 metros até 3.500, até 4.000 metros, que são as lojas que nós temos. Essas duas lojas deverão ter em torno de 2.000 metros de área de vendas. 2.000 metros, para você ter uma ideia, seria uma loja como Rude Ramos, em São Bernardo, ou como o Parque das Nações, aqui em Santo André. O tamanho, né? Para ter uma referência. Tamanho grande, dá para você colocar ali 16, 18 mil itens, né? Inclusive colocando eletro, colocando a parte de confecções, e dá um atendimento bom, adequado. Você falou se o ABC, né, principalmente, ainda comporta expansões. Ainda comporta. Uma metragem dessas, a gente consegue, dependendo do local, fazer uma loja com subsolo para garagens, e aí com 3.000 metros, 3.500 metros, você consegue montar uma loja. A partir da assinatura, Márcio, só para pegar o gancho, quanto tempo para a inauguração? Boa pergunta, porque a assinatura com o proprietário, seja numa compra, ou seja com o investidor. O trâmite hoje de licenças para se abrir um estabelecimento como uma loja, que tem um impacto na vizinhança, tem que se analisar a questão ambiental, sem contar bombeiros e outras exigências, tem sido uma restrição para nós, né? E para todos os varejistas. As exigências aumentaram muito, seja por conta de legislação que vai se desenvolvendo e tem que desenvolver mesmo, seja por conta de legislação que já existia e não era muito bem controlada. E aí o exemplo típico é o que aconteceu em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Você tem a legislação, mas se você não aplicá-la, é inócuo. Então, isso melhora muito, mas existe também um período de acomodação das próprias prefeituras, de criar corpo técnico qualificado para poder enfrentar essa demanda. Na hora que você fala de uma loja nova e que tem então uma série de licenças, uma série de estudos para serem feitos, quem é que vai fazer isso? São várias etapas a serem cumpridas. Exatamente. Então isso, eu acho que nós estamos passando por uma transição onde a exigência aumentou num degrau e os órgãos públicos ainda não conseguiram equilibrar essa demanda que aumentou. É uma questão de tempo. Então hoje nós estamos levando mais ou menos um ano para conseguir, da assinatura do contrato de aluguel, por exemplo, para uma loja nova, um ano mais ou menos. Sendo que para a construção são 4 meses, 5 meses. O resto é
trâmite burocrático. Nessa rede são quantos colaboradores, Márcio? Na nossa hoje nós temos 5.900 colaboradores, cerca de 300 administrativos e o resto distribuído nas lojas. E cooperados? Cooperados 1.620.000 cooperados. 1.620.000. Dos quais 1 milhão mais ou menos vem a Coop pelo menos uma vez por ano, 500.000 todo mês, né? E isso representa 75% do nosso movimento. Outros 25% são de não cooperados, que são tão importantes quanto os cooperados, não têm as vantagens que o cooperado tem, mas nós estamos na rua, nós estamos para atender também o não cooperado. E a título de curiosidade, Márcio, você destacou a atuação hoje da Rede Coop. Tem as lojas autosserviço, tem a questão do posto, tem a questão da drogaria. É possível pensar em outras áreas também de atuação da Coop? Não, por enquanto ainda não. Por enquanto são só essas. O que nós estamos começando a trabalhar, mas também aproveitando esse fluxo enorme de pessoas, nós temos mais ou menos 3 milhões de cupons ou de compras feitas por mês na rede. Então nós estamos desenvolvendo negócios financeiros para atender esse público também nas suas necessidades, seja de convênio, seja de recarga de celular, pagamento de conta, seguro de garantia estendida, um leque de oportunidades para as pessoas que estão aqui se abastecerem não só de produtos físicos, de consumo, mas também de produtos financeiros que elas também consomem. Agora, Márcio, para a gente encerrar aqui, quero aproveitar também os seus conhecimentos de esporte, futebol. Estamos aí no meio da Copa do Mundo. É possível acreditar no título do Brasil e com quem seria essa final, Márcio? Então, bom, você falou uma palavra que me dá a deixa, acreditar, né? Quer dizer, a questão de crença não se discute, né? Verdade. Então, apesar de eu achar que ainda a seleção não mostrou todo o potencial, assim como outras também, eu acredito e espero que o Brasil seja o campeão. E com um gostinho especialíssimo, né? Final com a Argentina. Opa. Por aí seria a glória. O Márcio quer ver... Você é corintiano, Márcio? Não, sou santista. Aí, eu ia falar com o Márcio é que nem eu, corintiano, porque quer ver sofrimento. Dia 13 de julho, Brasil e Argentina. Haja coração, hein? Tem que fazer uma preparação para suportar o período, o jogo, né? Bom, mas como santista deve estar morrendo de saudade quando vê o Neymar jogar, de ver a camisa alvinegra ali nele. Exatamente, a gente tem saudades porque fazia alegria nossa aqui, né? Continua fazendo lá, mas é diferente, né? Aqui estava mais próximo, está mais frequente poder ver o Neymar jogar. Ele, Ganso, foi uma fase muito interessante do Santos, né? Agora tem outros para eles muito melhor, né? E o que a gente espera também no futebol, assim como em todos os aspectos da nossa convivência, né? Jogo limpo, honesto, dentro das regras e bonito, para fazer as pessoas um espetáculo. Legal. Márcio Vale, presidente da Coop, Cooperativa de Consumo, falando um pouquinho de economia. Claro, não tem como não falar de futebol, especialmente nesse período de Copa do Mundo. Sempre muito atento, abrindo espaço na agenda para atualizar conosco as informações. A Coop, que é protagonista aqui na região do ABC, não tem como falar de economia, não tem como falar de varejo sem falar da Coop. Márcio, mais uma vez, obrigado. E rapidamente, não poderia também deixar passar em branco. O e-commerce, como é que está? O e-commerce nós paramos provisoriamente e estamos reavaliando a operação, porque o e-commerce virou um assunto de gente muito grande. A nossa análise, a nossa leitura, o anúncio da vinda da Amazon criou uma competição para ganho de espaços aqui no Brasil. Então a gente vê hoje concorrentes de peso forte investindo milhões num negócio que ainda não deu a rentabilidade, às vezes não gerou nem caixa suficiente para suportar o negócio. Então nós fizemos o lançamento ano passado, estamos reavaliando a operação com uma grande possibilidade de não continuar, nos moldes em que ele existe. Ele foi montado para ser uma plataforma de venda global, com os melhores players do mercado, com os melhores fornecedores de soluções do mercado. Nós estamos avaliando e provavelmente a gente seja um pouco mais humilde nessa expectativa e faça, não vou chamar então de e-commerce, mas faça um delivery. A gente tem uma força enorme aqui no ABC e uma oportunidade de fazer entregas em domicílio com um sistema um pouco informatizado, mas sem, se eu puder dizer, sem o glamour
de chamar a operação de e-commerce. Márcio, mais uma vez, obrigado pela entrevista e com certeza ao longo desse ano aí outras oportunidades. Vamos voltar a nos falar. Eu que agradeço, fico à disposição, obrigado pela audiência e um abraço a todos e boa sorte então, já que falamos do Brasil. Opa, vamos ficar na torcida, né, Vamos Márcio? ficar. Legal, Márcio Vale, presidente da COP. Hoje falamos de economia, mas aqui você sabe, política, economia, esportes, cultura, tudo da região do ABC passa aqui na programação do RDTV. Fique ligado, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.